Fala, fiel, beleza? Bora para mais um vídeo no canal aí, reagindo a galera da Jovem Pan Esportes. Vamos ver o que eles estão falando do Corinthians nessa tarde aí de hoje. Bora lá. Um jogador também de altíssimo nível. O Depay, né, chegou no Corinthians como o jogador mais caro do futebol brasileiro. Né? Ele chegou como o jogador mais caro do futebol brasileiro, 3 milhões por mês. Será que vai valer todo esse investimento mesmo? Será que não vai? E aí, a minha opinião, por enquanto vem valendo muito o investimento. Porque eu acho que o Depay fez o Corinthians crescer muito, tanto dentro de campo, que eu acho que ele ajuda a ditar o ritmo do Corinthians. Claro, o principal jogador ainda é o Garro, na minha opinião, sim. Mas eu acho que o Depay, ele ajuda a ditar ritmo, ele dá muita assistência, ele chama a responsabilidade, muitas vezes, no time do Corinthians. E detalhe, ele acabou de chegar. E uma coisa que chama muita atenção, desde que o Depay chegou no Corinthians, é a mudança de patamar do time, gente. Por quê? Porque diante do Vitória, o Depay chegou ao seu 3º gol com a camisa do Corinthians, tirando as assistências. E somou sua 7ª participação em gol, em 10 jogos pelo time. Ou seja, em 10 jogos ele tem 7 participações em gols. São 4 assistências e 3 gols, né, do Depay. Detalhe, rapaziada, detalhe. Ele tem esse tanto de participação em gols, né? 10 jogos, 7 participação em gols. E ele tá fora de forma, cara. Dá pra ver que ele não tá 100% ainda. Ele tá melhorando conforme vai passando os jogos. Ele tá melhorando. Então imagina esse cara fazendo uma pré-temporada aqui no Brasil, chegando ano que vem, ó, 100%. Imagina, rapaziada. Todos esses gols do Depay, eles colocaram o Corinthians em vantagem no placar. Ou seja, somaram pontos, né? Que é como a gente gosta de dizer. Foi assim, marcou 3-2 diante do Atlético Paranaense e marcou os gols da vitória contra o Cuiabá e contra o Vitória. Com a vitória, né, sobre o time da Bahia, sobre o Vitória, para não falar com a vitória sobre o Vitória, o Corinthians chegou a 16 pontos conquistados nos últimos 21 em disputa. Ou seja, 16 pontos dos últimos 21 em disputa, 76% de aproveitamento. Esses 21 jogos em disputa, esses 21 pontos em disputa, somam 7 jogos. Nesse período se iniciou justamente quando o Depay estreou pelo Corinthians. O aproveitamento nesse período é superior, acreditem se quiser, ao aproveitamento do Botafogo, que ganhou 68% dos pontos nesse período. Ou seja, desde que o Depay chegou, o aproveitamento do Corinthians no Brasileiro é melhor que o do Botafogo. Ah, pilhado, mas tem que ver a situação, tem que ver nada. Já é algo impactante. Um time que estava na zona do rebaixamento, sofrível, um jogo pior que o outro, chega um grande ídolo de fora, que muitos colocaram em questão se jogaria essa bola toda no Brasil, inclusive eu. Eu falava, será que o Depay vem para fazer a diferença? E a gente dizia, pode ser, jogou a Euro, foi titular da Holanda. Cara, o Depay chegou acima do peso, treinou em período duplo para entrar em forma. Hoje está muito em forma, inclusive tira onda, levantando a camisa, tudo. Não veio para o Brasil para tirar férias. Veio para o Brasil para jogar futebol e para fazer o time crescer, Bruno. Eu acho que vale o reconhecimento e são números impressionantes sim, né, Bruno? Do Depay nesse começo e da diferença que ele fez nesse Corinthians. Ele tem um impacto grande no time do Corinthians, sim. Ele foi melhorando com os jogos, porque ele estava parado. Então, ele foi readquirindo o ritmo de jogo, melhorando a condição física e, tecnicamente, é um jogador muito bom. Um jogador que faz muita diferença.
ele é um dos pontos da melhora do Corinthians, sim, de ter escapado do rebaixamento, que já escapou, e o Memphis Depay tem uma participação boa nisso, sim. Ele ainda é um cara que está abaixo do que ele pode, ele ainda está abaixo. Ele está participando em lances assim mais próximos da área, mais específicos, e aí cai no pé dele perto da área, ele tem grande chance de arrumar uma assistência, de fazer um gol, porque ele tem muita qualidade, mas ele ainda pode fazer mais. Ele ainda pode melhorar também fisicamente, pode até participar mais do jogo que participa, e isso vai acontecer com o tempo. E a presença dele ali, emocionalmente também, acho que teve um peso, mudou um pouco o clima, criou-se um clima mais positivo no geral, e o Yuri Alberto cresce muito também por causa dele. O Yuri Alberto é um jogador que não é um pivô. O Yuri Alberto não é um 9, não é um centroavante para brigar na área. O Yuri Alberto não é o Pedro, por exemplo, de característica. Não estou nem comparando quem é melhor, quem é pior, falando de característica. O Yuri Alberto é um atacante. E quando ele joga em dupla de ataque, ele rende melhor. Se o Yuri Alberto tiver que... Galera, isso aí que o Bruno falou é verdade, cara. Yuri Alberto, muitas vezes a gente viu treinador chegar no Corinthians e utilizar o Yuri Alberto como referência, o único atacante lá na frente, com 2 caras abertos. Cara, é matar o jogador, né? Aí a torcida cai de pau, a torcida começa a criticar o jogador como se fosse 100% da culpa fosse dele, mas, cara, isso aí é muito do treinador também. O treinador... os treinadores que passaram no Corinthians ajudaram muito a matar o futebol do Yuri Alberto. Não tô falando que o Yuri Alberto é o Cristiano Ronaldo, não tô falando que o Yuri Alberto é o Messi, é o Neymar, não é, tá longe disso aí. Mas, cara, ele tem potencial para entregar muito mais do que estava entregando. Tanto é que agora, trabalhando em dupla, 2 ali na frente, é o que o Bruno falou, ele tá rendendo muito mais, entendeu? Então isso aí também é treinador, é técnico saber tirar o máximo, né, do que o jogador pode dar. E pode ver que melhorou muito o desempenho do Yuri. Se tivesse que ser um 9 com 2 pontas, ele tem dificuldade de jogar de costas, fazer pivô, segurar a bola, não é dele. Yuri Alberto é um cara que gosta de ter liberdade de movimentação e receber a bola em velocidade, em profundidade. E quando ele faz uma dupla com o Memphis Depay, que é um jogador muito inteligente, o Memphis ajuda a potencializar o Yuri Alberto, porque o Yuri não vai precisar estar na área o tempo inteiro, o Memphis também pode ocupar esse espaço, eles revezam nesse ponto, e aí, jogando ao lado de um cara técnico, o Yuri vai receber a bola em boa condição do jeito que ele gosta, de correr, de acelerar. O Memphis é um jogador que entende a característica do companheiro e potencializa. Esse trio Garro, Memphis e Yuri é o que o Corinthians hoje tem de diferencial. São os 3. O Vamp fala isso várias vezes e eu concordo. Para mim, os diferentes são esses. O resto é mais ou menos tudo no mesmo nível. Mas esses 3 estão fazendo diferença para o Corinthians, e o Memphis, entre outras coisas, para mim também potencializou muito o Yuri Alberto. É isso, né, o Piperno? Ele potencializa, inclusive, o Yuri Alberto, porque tira do Yuri a pressão que ele tinha sempre de ser o protagonista. Porque o Yuri Alberto, ele chegou no Corinthians a peso de ouro, gente. Ele foi um jogador caro, foi questionado por isso. E o Yuri Alberto, agora que tem o Depay, pode ser também uma boa coisa para o psicológico dele. Pô, agora tem um cara que foi jogador de peso no Barcelona, no Manchester United, no Atlético de Madrid, seleção da Holanda. Pô, eu posso tirar um pouquinho de mim essa responsabilidade. Será que tem a ver com isso também, Piperno? Você acha que os jogadores do Corinthians crescem por isso, por saber que tem um medalhão do lado deles, ou não? É mais a técnica mesmo do Depay que está fazendo a diferença? Não, tem tudo isso sim, muito bem colocado, porque é evidente que dividir a responsabilidade é importante, principalmente no caso do Yuri Alberto, que é um jogador que vinha sendo, até de forma injusta, muito cobrado. E eu, no começo desse mês, passando numa banca de jornal e tal, vejo o Yuri Alberto na capa da revista Placar. Eu falei, pô, assim, um justo reconhecimento, um cara que apanhou demais e que sabe jogar futebol e não era responsável pela ruindade do time, que eu brincava aqui que era o time café com leite. Hoje, óbvio que não é mais, melhorou. Mas o Yuri Alberto, eu sempre destaquei aqui, quando ele chegou, né, e a primeira temporada dele no Corinthians foi boa, ele caiu depois, mas o primeiro ciclo dele no Corinthians, ainda com o Vitor Pereira, foi muito bom. Eu cansei de, enfim, discutir aqui, conversar principalmente com o Vampeta sobre isso, que o Yuri Alberto, ele tem a rara
capacidade entre os atacantes do futebol brasileiro para conduzir, para conseguir correr conduzindo bem a bola. Ele tem esse domínio. É um jogador que tem essa técnica. E ele é bom finalizador e tal, ele sabe jogar. Agora, vinha lá com confiança zero, aí dava umas furadas, batia de canela e tal, exigido demais, cobrado demais. Hoje ele volta a ser um dos melhores atacantes em atividade aqui no Brasil. E o Depay, além dessa questão de ser um lastro importante, porque é um cara com uma carreira robusta, é um cara que não vai sucumbir à pressão aí de qualquer torcida e qualquer tipo de cobrança, ele é, sim, um jogador muito bom, que sabe jogar, inclusive, em espaços mais curtos. A gente pega as estatísticas dele e vê aí os gols e tal, né? Mas, assim, talvez o grande momento dele tenha sido naquele jogo contra o Racing, né? Que ele faz grandes jogadas, deixando o Yuri Alberto na cara do gol para o Yuri definir. Então, foi uma contratação muito boa, muito além daquilo que o Corinthians pode, não é jogador para o padrão do atual, padrão financeiro do Corinthians, mas o fato é que veio e ele dá um tremendo ganho de qualidade para esse time, sem dúvida nenhuma. Não, e a gente estava falando do Gabigol, né, Zé? A gente estava falando aqui em alguns momentos do Gabigol e o Corinthians desistiu de contratar o Gabigol por causa da contratação do Depay. Ou seja, seriam valores bem parecidos. Parece que o Gabigol vai ganhar até mais do que o Depay. E aí é a pergunta que eu faço. Bem melhor uma contratação de um Depay do que do Gabigol, né, Zé? Para o Corinthians, demonstrou, tá comprovado que sim, funcionou melhor. E aí, o que vocês acham? Na minha opinião, acertado. Memphis, muito mais jogador, mídia, cara, tudo maior que o Gabigol. Fora que o gasto é menor também. Fora que o gasto é menor. O Gabigol tá sendo... Tão falando que ele vai pro Cruzeiro para ganhar 3 milhões. 3 milhões. Graças a Deus que não veio pro Coringão, viu? Desculpa falar aí. Pro Corinthians. O Corinthians era um deserto de ideias, qualidade técnica, enfim. Não começou a melhorar com a chegada do Depay, mas o Depay potencializou muitos jogadores. Era a expectativa que eu tinha em relação à chegada dele. O Corinthians melhorou com o Hugo Souza, com o André Ramalho, com o Alex Santana, que começou muito bem, se contundiu e está voltando agora, porque ele tinha, o Bruno citou há pouco o Vampeta. O Vampeta comenta todos os jogos do Corinthians, eu narro muitos jogos do Corinthians com o Vampeta do meu lado. E o Corinthians jogava com um time no Brasileiro e um time nas Copas. E quando eu perguntava ao Vampeta qual a diferença de um time titular com reserva, ele falou, nenhuma, só o Garro. Com o Garro é titular, sem o Garro é reserva. Nas outras posições todas, excetuando o goleiro, é a mesma coisa. Ele falou, não, pode trocar à vontade aí. E na opinião dela, até a zaga. Qualquer um dos zagueiros ali para formar dupla, era a mesma coisa. O diferencial era só o Rodrigo Garro. A partir do momento em que o Yuri Alberto ressuscitou, que ele parecia que ele jogava de calça jeans molhada. Não conseguia nem correr direito, o Yuri Alberto. Estava numa fase, uma pindaíba, que nossa senhora. Então, a expectativa que eu tinha, o Depay, não é só o futebol que ele vai apresentar. Ele tem a responsabilidade de potencializar os companheiros também. E isso aconteceu, né? O Garro deixou de jogar sozinho, né? O Yuri Alberto cresceu de produção. O Yuri Alberto teve essa boa companhia, né? E cresceu muito. E hoje é o Yuri Alberto que o Corinthians precisa. Por muito tempo não foi. E se ele saísse, tivesse qualquer proposta, o corintiano diria, vai com Deus, pode ir que não está jogando nada com a camisa do Corinthians. Mas hoje não, voltou a ser um jogador importante. Então ele melhorou o entorno. O Garro tem com quem jogar, o Yuri Alberto tem com quem jogar e cresceu de produção. O restante, o Carrídio também chegou, não causou o impacto que o Depay causou, mas ajuda, né? É mais um jogador que chega para contribuir, mas estamos falando do Depay. E o impacto da chegada dele a gente está vindo, né? Ele já está bem melhor fisicamente e olha, ele tem condição de crescer, é um jogador de 30 anos e que quer seleção da Holanda. Ele está trabalhando pelo Corinthians, honrando a camisa do Corinthians, mas ele quer muito voltar a ser convocado. E o treinador holandês, que fala muito com ele, né, está aguardando que ele melhore um pouco mais.
O treinador da seleção da Holanda, Ronnie Koeman, já avisou, falou, não, ele está crescendo, mas precisa crescer mais um pouco. E certamente ele vai buscar isso, que ele quer voltar a ser convocado. Então ele está trabalhando muito também para isso. Que expectativa a gente tem? Que ele vai continuar melhorando e pode contribuir mais ainda com a equipe do Corinthians. Isso aí, rapaziada. Isso aí, rapaziada. Isso aí deu pra perceber, né, que a galera da Jovem Pan Esportes aí tá se rendendo pro Memphis da Quebrada, pro Memphis da Fiel. E não tem como, né, cara? Não tem como. O cara chegou, o cara tá participando de gol, tá metendo gol, tá ajudando o Yuri Alberto a render mais, ajudando o Garro a converter mais os passes decisivos dele pra assistência. Tá conquistando ponto pro Coringão. Não tem como não se render, né? Teve uns engraçadinhos aí da Jovem Pan, principalmente, que fizeram piada com o Corinthians aí, né? Que não tá nem no vídeo, mas fez piada com o Coringão. Que aí, cara, vai ter que... vai ter que engolir. Vai ter que engolir, né? Mas e aí, o que vocês acham? Vocês acham que essa fase do Yuri Alberto aí se deve muito ao Memphis? Vocês acham que não? Era só questão de tempo mesmo pro Yuri, tempo e confiança, né, pro Yuri voltar a fazer gol? Qual que é a opinião de vocês aí? Deixa um comentário, dá o like, beleza? Se inscreve no canal aí se for possível. E é nóis, valeu, fiel torcida, tamo